Fala pessoal, tudo bom? Na semana passada eu fiz para vocês uma revisão sobre o conteúdo todo que a gente trabalhou nesse primeiro bimestre, né, de Filosofia Política da Modernidade. Falamos de Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, foram os filósofos selecionados pela apostila. E passei alguns exercícios para vocês. Vocês já fizeram outros exercícios sobre esses filósofos, mas esses exercícios que eu passei para vocês servem para a gente fazer uma revisão. Então agora, nessa semana, eu vou corrigir esses exercícios que eu passei para vocês na semana passada. Então começa aqui na página 28, questão 2, e um exercício sobre Maquiavel. Leia com atenção o texto a seguir. É por isso necessário um príncipe que deseje manter seus domínios, saber como praticar o mal e fazer uso disso ou não, de acordo com a necessidade. Com base no trecho acima, pode-se afirmar corretamente que para Maquiavel a virtude cívica é a letra A. Qualidade de flexibilidade moral que se exige de um príncipe governante. É exatamente isso que Maquiavel diz. O príncipe deve saber praticar o mal e deve fazer uso dessa sua capacidade de praticar o mal, se necessário. O príncipe deve procurar ser amado pelos seus súditos, mas ele deve também ser temido se necessário. Ele deve também ser cruel se necessário. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o príncipe não pode ficar engessado num padrão moral rígido. Eu jamais vou mentir, eu jamais vou matar. Isso aí é um tipo de conduta que serve para o indivíduo particular, para o indivíduo na sua singularidade. O cidadão lá, ele tem essa conduta, ele está preocupado com a salvação da alma dele, mas o príncipe ele não deve estar preocupado com isso. A preocupação principal do príncipe deve ser se manter no poder. E para poder se manter no poder, ele vai precisar de uma certa flexibilidade moral. Ele vai fazer, em algumas circunstâncias, em algumas ocasiões especiais, algumas coisas que para indivíduos particulares são reprováveis. São coisas que não poderiam ser feitas, mas o príncipe, por razões de Estado, vai precisar tomar essas atitudes. Então é isso, ele precisa ter essa flexibilidade moral, exatamente isso que Maquiavel diz. Então a gente já sabe que a letra A está certa, né? Vamos ver por que as outras estão erradas. A B diz capacidade de adquirir riqueza para o Estado. Não, o ponto não é esse. É lógico que o Estado tem que ser próspero, mas o ponto principal e que está sendo destacado aqui no enunciado é da flexibilidade, é saber fazer o mal se necessário, né? Flexibilidade moral, não está engessado num único padrão moral rígido. C. Observação das 4 virtudes cardeais, temperança, justiça, coragem e sabedoria. Isso aí é uma coisa que faz um bom cristão, mas o príncipe ele não tem que ser um bom cristão, ele tem que ser um bom governante. Ser um bom governante, às vezes, é justamente o contrário de ser um bom cristão. Então não é isso. D. Capacidade de ser cruel e desse modo causar medo aos adversários. Não, na verdade a virtude cívica não é causar medo aos adversários. Não é isso. É saber causar medo se necessário, mas o príncipe também não deve ser cruel se isso for desnecessário. Não é ser cruel por ser cruel. Não é causar medo por causar medo. É saber usar esse tipo de expediente, esse tipo de conduta, quando as situações exigirem. Maquiavel resume tudo isso numa palavra, né? Virtude, que para ele não é bondade moral, né? Mas é a habilidade de saber se mover de acordo com as circunstâncias políticas, né? Não se deixar governar pela fortuna, que é flutuante, que é oscilante, que é instável. A sorte é instável. Então o príncipe deve ter a virtude. E a letra E é a possibilidade de ser irracional se necessário. Não, se ele for irracional, ele não vai ter virtude. Então ele precisa ser racional sempre, precisa ser pragmático, precisa fazer projeções, fazer cálculos, fazer análises das situações e saber como ele deve se portar. Então, por mais que ele deixe de lado aqueles padrões morais tradicionais em alguns momentos, mas ele vai fazer isso segundo uma racionalidade pragmática. Não se trata de irracionalidade, pelo contrário. Então, nessa questão aqui, né, questão 2 da página 28, que é a questão sobre Maquiavel, a resposta certa seria letra A. Agora a questão 33, é sobre Thomas Hobbes, filósofo inglês
e defensor do absolutismo monárquico. Leia o texto abaixo. Segundo Thomas Hobbes, o estado de natureza é caracterizado pela guerra de todos contra todos, porque não havendo nenhuma regra ou limite, todos têm direito a tudo, o que significa que ninguém terá segurança de seus bens e de sua vida. A saída dessa situação é o pacto ou contrato social, uma transferência mútua de direitos. Com base nessas informações e nos seus conhecimentos sobre a obra de Hobbes, assinale a alternativa que caracteriza o pacto social. Letra A. Pelo pacto social, cria-se o Estado, que continua sendo uma mera reunião de indivíduos somente com laços de sangue. Não, uma reunião de indivíduos somente com laços de sangue é uma família. O Estado é muito mais do que isso. O Estado agrega famílias, inúmeras famílias. Então não tem nada a ver, não pode ser letra A. Letra B. Pelo pacto social, a multidão de indivíduos passa a constituir um corpo político, uma pessoa artificial, o Estado. Exatamente isso. O Leviatã é uma pessoa artificial, é uma pessoa que tem uma artificialidade intrínseca e ela condensa ali, personifica o contrato social, o acordo que foi feito entre os indivíduos para saírem do estado de natureza, porque era uma condição de vida insuportável, e agora eles então instituíram um Estado, essa pessoa neutra, artificial, que é o Estado, com letra maiúscula, né? Então, perfeito, a letra B mesmo, mas vamos ver então por que a C e a D estão erradas. Pelo pacto social cria-se o Estado, mas os indivíduos que o compõem continuam senhores de sua liberdade e de suas propriedades. Isso aí é a premissa básica do liberalismo. E o Estado, ele está ali para garantir as liberdades individuais e a propriedade privada, e ele jamais pode usurpar isso dos indivíduos. Hobbes é um teórico absolutista. Se o Estado tem poder absoluto, então ele tem poder absoluto. Não tem nenhum freio ao poder dele. Não tem nenhum direito anterior à fundação do Estado que deva ser respeitado pelo Estado. E isso é uma premissa liberal. Aqui a gente está falando de um teórico absolutista, então não pode ser. D. O pacto social pressupõe que o Estado deverá garantir a segurança dos cidadãos, mas em nenhum momento fará uso da força pública para isso. Não. O Estado detém o monopólio da violência, da força. Então ele pode sim usar da força se for necessário para poder pacificar a sociedade. O Estado existe justamente para pacificar a sociedade, se necessário, pela força. O Estado absolutista, né? Então está certíssimo aqui a letra B, né? Todas as outras estão erradas, a A, a C e a D. Portanto, questão 5, página 33, resposta letra B. Agora vamos para a página 59. Na página 59, a gente tem uma questão da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, sobre John Locke. John Locke justificou a existência do Estado com estas palavras: o motivo que leva os homens a entrarem em sociedade é a preservação da propriedade, e o objetivo para o qual escolhem e autorizam um poder legislativo é tornar possível a existência de leis e regras estabelecidas como guarda e proteção às propriedades de todos os membros da sociedade, a fim de limitar o poder e moderar o domínio de cada parte e de cada membro da comunidade. Pois não se poderá nunca supor seja vontade da sociedade que o legislativo possua o poder de destruir o que todos intentam assegurar-se, entrando em sociedade e para que o povo se submeteu a legisladores por ele mesmo criado. Então aqui no segundo tratado sobre o governo, né, Locke está delineando alguns pontos principais da doutrina liberal. Analise as assertivas em conformidade com a citação. Então a gente tem que ver dessas 4 assertivas aqui, quais estão de acordo com a filosofia de John Locke. 1. A propriedade privada é contratual, isto é, ela é subsequente ao nascimento do Estado. Está errado. Ela não é contratual. A propriedade privada, para os liberais, para John Locke inclusive, ela é um direito natural individual, anterior à formação do Estado. Não foi o pacto, não foi o contrato entre os indivíduos que instituiu a propriedade privada. São direitos naturais. O Estado vem para proteger isso. Que é um direito que já existe, é pré-existente. Então, está completamente errado.
2. A propriedade privada surge com o aparecimento da sociedade civil, a geradora do Estado. Quem diz isso é Rousseau, não é Locke. Para Locke, o indivíduo tem os seus direitos naturais, já no estado de natureza, antes da formação do Estado. Que direitos são esses? Vida, liberdade e propriedade. Então ela não surge com o pacto fundador da sociedade civil, não é isso. 3. A propriedade privada é parte do estado de natureza, agora sim, pois o homem possui a propriedade de si mesmo e com isso tem o direito de tomar como sua propriedade aquilo que está vinculado com o seu trabalho. Perfeito. Propriedade é trabalho acumulado. Então, essa assertiva aqui, 3, ela é correta. Vamos ver a 4. A propriedade privada é anterior à sociedade civil. Perfeito. Portanto, a propriedade antecedeu ao Estado, cuja existência resultou do contrato social e teve a finalidade de preservar e proteger a propriedade privada de cada um. Exatamente isso. Então, primeiro você tem a propriedade, só que essa propriedade, bem como outros direitos, né, como a vida e a liberdade, no estado de natureza, por causa de alguns indivíduos perversos, não são todos, mas alguns indivíduos perversos, esses direitos estão ameaçados, a propriedade inclusive está ameaçada, então o Estado é criado com a finalidade de proteger a propriedade. E a propriedade já existe antes dele. E ele não pode tomar a propriedade. Ele não tem esse poder. Ele foi feito, ele foi instituído pelos indivíduos que livremente fizeram um contrato social justamente para proteger a sua propriedade. Então, assinale a alternativa que tem as assertivas corretas. No caso, seria a letra A, 3 e 4. A 1 e a 2 são falsas e a 3 e a 4 são verdadeiras. Resposta correta, letra A. Agora vamos para a última questão. Ela está na página 63. É uma questão da PUC do Paraná sobre Jean-Jacques Rousseau. A obra de Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, tem como questão central discutir se a desigualdade entre os homens civilizados tem uma origem e, portanto, uma legitimidade natural. Quanto à conclusão do autor, que se apresenta como tese principal da obra, é correto afirmar que, vamos avaliar, 1. A desigualdade social não tem nenhuma legitimidade natural. Perfeito. A natureza fez os homens iguais. Então não é legítimo naturalmente que haja desigualdades. Isso aí é algo que vem com a sociedade civil, com o Estado e é algo artificialmente produzido, né? As desigualdades humanas são artificialmente produzidas. Então isso aqui está de pleno acordo com a filosofia de Rousseau. A 1 está certa. 2. A desigualdade natural legitima a desigualdade social, já que os mais fortes se apropriaram legitimamente dos bens da natureza a seu favor. Não havia desigualdade natural. O que havia do ponto de vista do estado de natureza, né, a teoria do bom selvagem, lá que Rousseau estabelece, era uma igualdade natural. Então a própria existência da propriedade privada ela passa a ser uma usurpação. Ela não é uma coisa instituída pela própria natureza, como pensavam os liberais. Agora há pouco a gente falava de John Locke pensava isso, que a propriedade é um direito de natureza, mas Rousseau pensa o contrário. Rousseau pensa que a propriedade tira o homem do estado de natureza, tira o homem daquela inocência, faz os homens, a partir desse momento, desiguais, porque uns são donos da propriedade e outros não. E cria todo tipo de disputas, de conflitos entre eles. Então, é falso isso, né? Não há uma desigualdade natural. Pela natureza, o que existe é a igualdade, para Rousseau, né? Segundo Rousseau. 3. A desigualdade econômica e social surge da propriedade privada. Perfeito. Todos os males começaram quando um homem cercou um terreno e disse isso aqui é meu e não é de vocês, que corrompe os costumes e cria uma falsa associação política. Perfeito. Então, por enquanto, a 1 e a 3 são corretas e a 2 está errada. Vamos ver a 4. A desigualdade seria parte do estado de natureza do ser humano e constituiria legitimamente a sua essência. Não é parte do estado de natureza. Os homens, por natureza, são iguais. Então, a 2 e a 4 são erradas, a 1 e a 3 são certas. Isso aqui faz a gente reconhecer que a alternativa certa é a C. Letra C, apenas as assertivas 1 e 3 estão corretas. Beleza? Questão 6, página 63, resposta letra C. Galera, eu espero
que esse vídeo tenha servido para tirar qualquer dúvida, qualquer resquício de dúvida, resíduo de dúvida que tenha ficado aí. E depois a gente já se encontra na próxima semana, né, para trabalhar já um conteúdo novo, beleza? Grande abraço.